principal jogo no cenário europeu dessa quarta-feira é a final da Conference League entre Olympiacos e Fiorentina. Esse jogo acontece na Grécia e tem várias curiosidades que a gente pode mencionar na hora de fazer essa análise. A Fiorentina é levemente favorita para o mercado. Além disso, nós temos Libertadores e Sul-Americana. O Grêmio volta a jogar depois de um tempo parado por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Grêmio vai jogar no Couto Pereira, em Curitiba, contra o The Strongest. E o Grêmio só depende de si para se classificar na primeira colocação, mesmo tendo um início de competição lá na Bolívia e também contra o Huachipato em casa não tão bom. Mas essa vitória contra o Estudiantes fora foi muito importante para a equipe do Grêmio. O Estudiantes enfrentou o Huachipato, o Fluminense ainda tem uma remota chance de tentar brigar aqui pela melhor campanha geral, mas provavelmente não deve conseguir, tem outros adversários que vão atrás disso. O São Paulo briga pela primeira colocação contra o Tajeres, precisaria aqui de uma vitória simples. O Tajeres, além de brigar pela primeira colocação, ainda briga pela melhor colocação geral, né, pela melhor campanha geral da competição. E nós temos o Fortaleza podendo garantir também a primeira colocação no seu grupo, lembrando que o primeiro colocado vai direto para as oitavas na Sul-Americana e o segundo colocado tem que fazer um playoff. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 29 de maio. Vamos falar sobre Olympiacos e Fiorentina primeiro, às 16 horas, na final da Conference League. É a terceira edição da Conference. Primeira edição, a Roma venceu o Feyenoord por 1-0. Roma treinada pelo Mourinho, uma situação onde a Roma vinha de muitos anos sem conquistar um título europeu e, obviamente, teve ali, depois do gol do Zaniolo no primeiro tempo, um comportamento um pouco mais retraído. Na segunda final, a Fiorentina também esteve presente contra a equipe do West Ham. O West Ham saiu na frente, a Fiorentina empatou e no finalzinho, no passe do Paquetá para o Bowen, a Fiorentina acabou ficando com o vice-campeonato da competição. E esse ano a Fiorentina vai em busca do seu primeiro título. Lembrando, a Conference League dá vaga para a Europa League, para a fase de grupos da Europa League. Isso quer dizer que o Torino, caso a Fiorentina seja a campeã da Conference, vai herdar a vaga da Conference League, porque a Fiorentina já não consegue terminar entre os 7 primeiros, ela vai terminar em 8º. E terminando em 8º, ela cede uma vaga para o 9º colocado, que nesse caso é o Torino. Então o Torino tem aqui total interesse em torcer para a Fiorentina ser a campeã da Conference League. O mercado ele dá um leve favoritismo para a Fiore. Eu não tenho certeza se esse é um jogo para termos favoritos, tá? A gente vai dar eu quero dar uma olhada com vocês no caminho das duas equipes. Eu vou voltar aqui para a gente falar lá do início. Vou começar falando da Fiorentina. A Fiorentina aqui embaixo enfrentou o Maccabi Haifa nas oitavas de final. Foi um jogo 4-3 num estádio, vamos dizer assim, neutro, porque estava acontecendo aquela situação do Israel com Palestina e tudo mais. E aí o Maccabi Haifa acabou disputando, se não me falha a memória, esse jogo em Budapeste, na Hungria. A Fiorentina teve muita dificuldade, teve um jogador a mais e acabou vencendo no final. Ficou 2 vezes atrás do placar e conseguiu buscar um gol no final. Estava com um jogador a mais de novo. No segundo jogo, a Fiorentina empatou 1-1, chegou a tomar gol do Haifa, mas se classificou pelo placar agregado. Depois contra o Vitória Pilsen, um jogo xoxo e depois uma vitória contra o Pilsen em casa na Toscana, mais uma vez a Fiorentina com um jogador a mais, bom? Depois a Fiore enfrentou o Bruges, de novo a Fiorentina teve uma situação onde o adversário teve um cartão vermelho, de novo, e a Fiorentina acabou se classificando no jogo da volta com um empate, marcou um penal no final, e agora enfrenta o Olympiacos. Eu acredito que o caminho do Olympiacos foi um pouco mais difícil. Vamos falar aqui sobre o caminho do Olympiacos. O Olympiacos começou aqui nos 16 avos de final, o Olympiacos não disputou as oitavas, tá aqui, vocês não vão, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, não dá pra ver, 1-0 contra o Ferencváros na Grécia, e depois 1-0 de novo contra o Ferencváros na Hungria, né? Ferencváros é húngaro? Tenho quase certeza que sim. Enfim, depois um jogo contra o Tel Aviv que foi um jogo maluco. Por que foi um jogo maluco? Olha isso. Na Grécia, o Tel Aviv, time de Israel, campeão de Israel atualmente, venceu o Olympiacos por 4-1. Teoricamente, todos pensavam que esse jogo estava liquidado. Na volta, em Israel, ou talvez no estádio neutro, não tenho certeza onde é que foi essa partida, por conta dessa situação
que aconteceu lá nos conflitos, o Olympiacos conseguiu vencer o Tel Aviv por 6-1. Não só devolveu a goleada, como fez mais 2 gols e passou para enfrentar o Fenerbahçe, que é um time chato. O Olympiacos ficou com um jogador a menos e ainda assim conseguiu segurar 1-0 no jogo da volta. O primeiro jogo em casa tinha vencido por 3-2 e passou nos penais. E depois, como não bastasse essa tabela difícil, ainda pegou o Aston Villa e venceu num placar agregado de 6-2, tendo vencido na Inglaterra, o El Kaabi fazendo do Aston Villa, chamando o Aston Villa de criança, né? E depois, de novo, o El Kaabi tomando conta do jogo da volta na Grécia, vencendo por 2-0. Minha impressão, tá? Posso estar cometendo um equívoco aqui. Acredito que o Olympiacos teve um caminho mais difícil. Acredito. E agora, jogando dentro de casa, no seu país, eu não tô vendo esse favoritismo para a Fiorentina, não, tá? Para mim é um jogo extremamente parelho. E já adianto para vocês que a maioria das oportunidades para esse jogo, se é que vai acontecer, vão estar no cenário ao vivo. No PDF de apoio, eu fiz questão de fazer 2 coisas. Eu vou trazer Olympiacos e Fiorentina com o Olympiacos sendo mandante e vou trazer Fiorentina e Olympiacos com a Fiorentina sendo mandante. Para a gente poder ter uma ideia de como joga o Olympiacos fora, a Fiorentina em casa e vice-versa. Muita gente tem me pedido isso, tá? Mas, primeira coisa, eu vou analisar o Olympiacos em casa porque ele joga no apoio da sua torcida, com o seu clima, num estádio que ele está acostumado a frequentar. A Fiorentina não joga no estádio do AEK todo dia, toda semana, todo mês, ou pelo menos 2 vezes na temporada. O Olympiacos joga pelo menos 2 vezes na temporada. Então já é um campo que ele conhece. O Olympiacos tem mais iniciativa, eu vou analisar só o Olympiacos primeiro, tá? Falhou pouco em marcar. É uma equipe que sofre poucos gols. Tem uma média de finalizações para marcar um gol próxima de 3 finalizações no alvo. Primeiro tempo sólido, segundo tempo agressivo e sólido. Tem uma boa bola aérea. Finaliza muito e marca muitos gols de fora da área. Muitos. São muitos mesmo. Tem quase 90% dos jogos em casa com over 2,5. Marcou a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo e no final do segundo. Sofreu no final do primeiro tempo. Tem uma condição de propor jogo. Não sei se é assim que ele vai jogar contra a equipe da Fiore. Uma média de 2 cartões por jogo. O principal jogador, na minha opinião, é o El Kaabi, o atacante. Vou deixar só esse jogador. Você pode também olhar para o Podense, para o Massouras e também para outros jogadores. No caso da Fiorentina como mandante, nós temos uma Fiore, colocando como mandante, eu quero os melhores dados da Fiorentina. Tomando gol com mais frequência, uma dificuldade defensiva, toma gol quase todos os jogos. Falhou relativamente pouco em marcar, mas marca menos do que o Olympiacos. Precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol. Tem sofrido bastante no primeiro tempo, no segundo tempo sofre mais ainda. É um excelente, talvez dos dois, o melhor time de bola aérea, porém também sofre nesse fundamento e tem sofrido gol de fora da área, que é uma arma do Olympiacos. A Fiore em casa também tem um índice alto de over 2,5 e também marca com mais frequência no meio do primeiro tempo, como é a equipe do Olympiacos, e também no início do segundo tempo, sofre com mais frequência no mesmo momento, né? Início da segunda etapa. Também é uma equipe que em casa consegue propor jogo, não tem um índice tão alto de cartões amarelos em casa, e o principal jogador da equipe, para mim, é o Nicolas Gonzalez. A gente também pode colocar o André Belotti com presença de área e o Bonaventura para bastante finalização, porque ele gosta muito. Tá? Aí a gente pode fazer outros exercícios, né? Eu posso voltar aqui e dar uma olhada como é que é o Olympiacos fora de casa. Já é uma equipe com menos iniciativa, uma equipe que sofre mais gols. Também posso dar uma olhada lá em cima em como que é a Fiorentina fora de casa. Uma equipe que tem dificuldade de marcar gol, que sofre mais gols do que marca. Tem uma média de gol, de necessidade de finalização para marcar um gol muito maior. Por isso eu acredito que a gente conseguiu perceber que mesmo dentro e mesmo fora de casa, o Olympiacos, para mim, ele é superior. Levemente, mas é. Pelo menos em estatística, né? Eu não vou levar numa final como essa a estatística tão a ferro e fogo. A única coisa que me interessa muito nesse tipo de jogo parelho é isso daqui, ó. São as condições de gols de bola parada, de fora da área, gols de cabeça. Porque num jogo como esse, isso faz muita diferença, tá? Então eu vou ficar de olho, por exemplo, na bola aérea da Fiorentina. Em como que a Fiorentina, se eu estou trabalhando no trade ao vivo, em como que a Fiorentina se expõe na bola aérea, ela sobe com a maioria dos seus zagueiros, como é que ela recompõe essa bola aérea? O Olympiacos é um time muito forte, muito sólido de contra-ataque, já mostrou isso pro Aston Villa. Como que a Fiorentina lida com essa recomposição de jogo pós-bola aérea? Já que ela é tão forte, ela vai investir nisso. Como que ela lida com essa recomposição? Como que a Fiorentina tem permitido ou não ter permitido as finalizações de fora da área do Olympiacos? Existe uma boa barreira ali para não permitir finalização? Ou o Olympiacos tem facilidade para finalizar?
porque o Olympiacos finaliza e marca muito de fora da área. Tudo isso eu quero ter como informação. Eu já vi que são duas equipes que têm potencial para over, mas é um jogo que começa, na minha humilde opinião, sendo mais under. Por quê? Ninguém quer perder uma final. Se a gente levar em consideração a primeira final entre Roma e Feyenoord, a Roma só marcou um gol no meio do primeiro tempo e só fez isso depois, se defendeu. Mourinho, que tem aquele estigma, né, de que finais você vence, você não precisa dar espetáculo, você vem, ninguém vai lembrar de um time vice-campeão que jogou muito. Todo mundo vai lembrar do título, né? Já na final da Fiore com o West Ham, a Fiorentina foi melhor no primeiro tempo. Aliás, a Fiorentina foi melhor no jogo quase que inteiro. Porém, quem venceu foi o West Ham, né? Inclusive com gols 90 minutos com o passe do Paquetá. E o jogo teve potencial de abrir depois do primeiro gol. Por que teve potencial de abrir? Presta atenção. O jogo da Roma contra o Feyenoord, a Roma fez o primeiro gol e abdicou de jogar. O jogo da Fiore contra o West Ham não abdicou. Ele saiu na frente, teve o contra-ataque, a Fiore empatou e o West Ham conseguiu marcar no final. Então o que a gente precisa nesse jogo é ter paciência para tentar fazer uma boa entrada. Nem sempre boas entradas vão dar lucro no curto prazo. Nós também ganhamos dinheiro fazendo merda e nós vamos perder dinheiro fazendo a coisa certa. Nesse tipo de jogo aí, a gente pode trabalhar correção de preço, a gente pode trabalhar mercado de gols, a gente pode trabalhar, né, um 0,25, uma dupla chance de alguma das duas equipes. Mas a gente tem que estar bem embasado no ao vivo, porque é um jogo parelho. E se você estiver bem embasado, tomar a atitude correta em cima de uma boa leitura de jogo, pode ter certeza que você pode ter prejuízo. Eu sei que pode ser chato ouvir isso, mas nem sempre fazer a coisa certa é garantia de lucro, não no curto prazo. Agora, se você estica a linha do tempo mais para frente, aí sim. Aí o que vai fazer diferença é se você está tomando boas decisões ou não, ok? É por isso que você não precisa endeusar um lucro e nem se frustrar muito num prejuízo, porque é algo singular. Quando você estica a corda para ver, deixa eu ver aqui essas minhas últimas 100 entradas, 300 entradas, 1000 entradas. Opa, agora sim, boas entradas vão fazer diferença no meu saldo. Agora, uma não faz diferença. Então, o que eu te aconselho aqui é ter paciência para tomar boas decisões. Eu venho para trabalhar mercado de match odds, mercado de resultado final no trade, na minha parceira Betfair, comprando e vendendo probabilidade nos minutos iniciais, se eu tenho aqui uma equipe ditando o jogo. Theo, não tem uma equipe ditando o jogo. Você vai entrar? Não, não vou entrar. Eu quero um cenário claríssimo, uma coisa cristalina. Eu não quero uma análise de leitura onde só eu esteja vendo. Eu não quero, o volante está cobrindo o meio-campo e aí o lateral está passando. Nossa, meu Deus, que buraco ali, vai acontecer alguma coisa. Não, não é esse tipo de análise que eu vou fazer. Para eu trabalhar correção de preço nesse tipo de jogo, eu quero estar junto com a aflição do mercado. Então eu quero entender quem é que está mal em campo e eu quero que todo mundo esteja vendo junto, para que o mercado tenha a iniciativa de se mover. Se só eu estou vendo, se só eu estou vendo na leitura de jogo uma coisa tática que pode dar alguma merda, eu posso até ficar de fora do mercado. Mas tentar movimentar o mercado eu não vou fazer. Porque uma andorinha só é muito difícil fazer verão, né? Então é complicado. Até porque o jogo pode mudar a qualquer momento. Esse é o cenário que eu pretendo trabalhar para correção no início. Para mercado de gols, tem potencial aí. Tem potencial aí. O Olympiacos vem de um 6-2 contra a equipe do Aston Villa. E a Fiorentina vem, se não me engano, de um 4-3 contra o Bruges. Tem potencial. Porém, o início do jogo tende a ser mais estudado. E até que saia o primeiro gol, eu prefiro ficar de fora. Eu quero entender depois, se é que vai ter o primeiro gol, depois do primeiro gol, como que as equipes vão se comportar. E aí eu vou te dar alguns cenários. Por exemplo, o gol saiu aos 80 minutos do segundo tempo. Claro. Vale a pena buscar mais um gol? Bom, faltando apenas 10 minutos mais os acréscimos, talvez eu não tenha tanto interesse. O gol saiu aos 60 minutos. Opa, tem mais 30 minutos pela frente para tentar entender se existe espaço no campo ou não, ok? Então, saiu o gol aos 60 minutos. A Fiorentina, por exemplo, marcou. Como que é o comportamento da Fiore? Ah, é um comportamento de querer buscar o contra-ataque. Ótimo, quero buscar mais um gol. Ah, não, a Fiorentina está se comportando como a Roma, lá na primeira edição. Só defende. Bom, aí talvez eu prefira ficar de fora. Eu sempre vou preferir um cenário de caos, aonde uma equipe que está ganhando ainda busca o contra-ataque. E aí a gente precisa ter paciência, porque se eu quiser me posicionar no over 2,5
estando 0-0 e o jogo truncado sem nenhum tipo de sinal que vai abrir, eu tô sendo muito inocente, tá bom? Então toma um pouco de cuidado e tenha, principalmente nesse tipo de jogo, paciência. Pode ser que ele termine e você não tenha tido nenhuma oportunidade, mas é melhor terminar esse jogo tendo tomado boas decisões do que necessariamente terminar esse jogo em lucro. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso terminar esse jogo fazendo merda com dinheiro no bolso, mas fazer merda no médio e longo prazo não vai sustentar a minha banca, tá bom? Então, pra mim é um jogo com potencial de over, principalmente num 2-0 aqui para um dos lados. Mas eu preciso saber quando que esse primeiro gol foi marcado e a atitude da equipe que está na frente do placar. Vamos falar de Libertadores da América? O Grêmio só depende de si para ser o líder do seu grupo. Tá? Para quem não lembra, o Grêmio tem 2 jogos a menos do que o The Strongest por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Grêmio terminou, a última partida do Grêmio foi contra o Estudiantes, uma vitória importantíssima fora de casa, porque se o Grêmio tivesse perdido para o Estudiantes, ele praticamente estaria fora, mas como venceu o Estudiantes, o Grêmio tem 3 jogos, o Estudiantes tem 4, então quando o Grêmio chegar a 4 jogos, se ele venceu o The Strongest, ele vai a 6. Só por si só, ele já vai para a segunda colocação. 6 pontos, segunda colocação. E vai faltar 2 jogos. Um contra o próprio Estudiantes em casa e o outro contra o Huachipato fora. E o Grêmio tem condição, de novo, dependendo somente de si, de conseguir esse resultado. Porque o The Strongest, se perder para o Grêmio, vai ter concluído as 6 partidas e vai ficar com 10. O Grêmio teria mais 6 pontos por disputar e pode chegar a 12. Okay? Então o Grêmio tem totais condições. É uma cotação baixa, sim, mas a gente tem que lembrar que o The Strongest tem muita dificuldade fora de casa, fora do estádio Hernando Siles, onde joga também o Bolívar, a seleção boliviana. E a piadinha que eu sempre gosto de fazer é que fora de casa a força do The Strongest não é tão forte. Vamos ver se o Grêmio não se complica. Já se complicou contra o Huachipato e ninguém esperava isso, né? Outro jogo interessante para se assistir é o Estudiantes e o Huachipato. O Estudiantes precisa da vitória porque o Huachipato é um adversário direto e ele tem que olhar o Grêmio. Porque o Grêmio, se vencer o The Strongest, vai a 6. E o Estudiantes vencendo o Huachipato vai a 7. E aí o confronto entre Grêmio e Estudiantes passa a ser um confronto direto em relação também à liderança do grupo, tá bom? Então esses 2 jogos aqui do mesmo grupo é muito interessante para ficar de olho. O Fluminense tem uma leve chance de ser primeiro colocado geral, mas é assim, muito difícil. Por exemplo, nesse momento que você está vendo o vídeo, o Galo já jogou, se o Galo venceu, o Fluminense já não tem chance. O Palmeiras tem mais pontos que o Fluminense. O próprio Tajeres, que a gente vai falar hoje, tem mais pontos que o Fluminense. O River Plate tem mais pontos que o Fluminense. Então, assim, teria que ser uma combinação muito grande de resultados, eu acho muito difícil. Porém, é provável que o Fluminense tenha condição de vencer o Alianza Lima. Então, mas é um jogo que eu trabalharia ao vivo, tá? Para entender qual é o contexto. Por quê? Não vamos esquecer aqui que o Alianza Lima ainda tem chance. E aí, se a gente for pensar num cenário coerente, não faz sentido o Alianza Lima vir para cá para passear, porque o Alianza Lima tem 4 pontos. Cerro Porteño e Colo-Colo se enfrentam. Se houver um empate entre Cerro e Porteño e Colo-Colo, as 2 equipes vão a 6. Se o Alianza vence o Fluminense, ela vai a 7. E isso faz com que o Alianza Lima se classifique. Pode parecer difícil vencer o Fluminense, e é mesmo, mas é uma oportunidade caso o Alianza Lima vença, se classificar para as oitavas, ok? E o que a gente pode tirar de informação aqui? Se existe um cenário onde o Alianza Lima se classifica com a vitória, enquanto o Alianza Lima estiver empatando o jogo, ele tende a ser mais agressivo para tentar buscar a vitória. Se ele estiver na frente, o jogo tende a ficar amarrado, porque ele vai querer proteger. Mas, se o Fluminense abrir o placar, nós vamos ter aqui um cenário de caos. Então eu também vou colocar esse jogo aqui num cenário de jogo over, além da possível vitória do Fluminense. Porque o Fluminense abrindo o placar, o Alianza Lima vai pensar, poxa, mas se eu virar o jogo, tem condição de eu me classificar. É claro que se houver um vencedor entre Cerro Porteño e Colo-Colo, aí as coisas seriam diferentes. Mas o Alianza Lima tem que pensar primeiro em fazer a sua parte. Então isso aqui tem condição sim de se transformar num jogo over. O Alianza Lima pode descambar aqui a tentar atacar e o Fluminense vai ter condição de buscar o contra-ataque. A não ser que o Fluminense poupe jogadores. Aí seria um pouco difícil para trabalhar esse mercado de gols, tá bom? O São Paulo pega o Tajeres. É um jogo onde o São Paulo basta vencer com uma vitória simples de 1-0, por exemplo, para se tornar primeiro do grupo, até porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Nesse momento o São Paulo tem um saldo de 5 e o Tajeres tem um saldo de 6. Se o São Paulo fizer 1-0 contra o Tajeres, ele vai a 13 pontos, um saldo de 6 e o Tajeres vira com um saldo de 5. E aí o Tajeres seria segundo colocado. Porém, não é fácil jogar com o Tajeres.
O São Paulo, se empatar, fica na segunda colocação. E a gente tem que lembrar que o Tajeres também ainda briga pela primeira colocação geral, com River Plate e Palmeiras. Então vamos tomar um pouco de cuidado por aqui. É claro que o saldo do Palmeiras, se não me falha a memória, é de 9 e o do River é de 7. Nesse momento do Tajeres é de 6, mas pode acontecer do Tajeres complicar a vida do São Paulo aqui, tá? Então se for para trabalhar a favor do São Paulo, verifique se o Tajeres veio para buscar o empate, se ele está sendo agressivo no contra-ataque, porque ainda tem briga nesse jogo. Cerro Porteño e Colo-Colo, para mim, é um jogo parelho e um jogo que não pode terminar empatado, porque se terminar empatado, o Alianza Lima ainda tem chance de se classificar. Agora, virou um intervalo, o Fluminense já está vencendo com tranquilidade o Alianza Lima, aí a gente vai ter aqui dois times, se um sair na frente, provavelmente se protegendo, né, para tentar ficar com a classificação. Então é um jogo que tem até uma pegada mais under, né? Principalmente se, por exemplo, o Cerro que está se classificando fez 1-0, ou o Colo-Colo fez 1-0, tá vendo que o Fluminense está vencendo, ele pode segurar o jogo. Então é um jogo mais para correção de preço, um jogo potencialmente under. Vou deixar de fora Lanús e Cuiabá, porque o Lanús já está classificado na primeira colocação e o Cuiabá não perde a segunda colocação. Não vejo sentido aqui no Lanús se esforçar para ganhar um jogo que ele já é líder, né? E o Cuiabá também não faz sentido levar todo o elenco ou, enfim, colocar jogadores para disputar um jogo onde eles não vão conseguir alcançar a pontuação para disputar com o Lanús a primeira colocação. O Fortaleza deve vencer o Trinidense e confirmar aqui a primeira colocação do seu grupo, e o Boca também deve vencer o Potosí, uma cotação bem baixa do Boca, mas ainda existe uma chance, né? Se o Fortaleza se complicar, porém é muito difícil o Fortaleza se complicar contra o Trinidense, Fortaleza que vem de uma grande vitória contra o Sport. E temos como um jogo extra, aliás, vamos falar dos jogos extras de uma vez, né? Temos o Al-Ahly e na Copa do Egito, né? O Al-Ahly jogando. É sempre bom tomar um pouco de cuidado, porque o Al-Ahly, ele vira e mexe tem o seu jogo adiado. Vamos ver se agora, sendo campeão da Copa da Liga dos Campeões da África, ele tem um pouquinho de tempo livre para fazer alguns jogos. Jogos para correção de preço, como eu falei, o Olympiacos e Fiorentina, São Paulo e Tajeres. Às 7 horas da manhã, Campeonato Japonês e Yokohama Marinos entra em campo. Lembrando que o Yokohama acabou de perder a Liga dos Campeões da Ásia para o All-In. Chegou a vencer o primeiro jogo, mas tomou uma goleada no segundo. Coreia do Sul, o Ulsan Hyundai entra em campo. Na Noruega, Bodø/Glimt e Brann, os dois líderes do campeonato, entram em campo. Suécia, o BK Häcken entra em campo. Nesse momento o BK Häcken ainda é meio de tabela, mas é um time muito forte. Tem final do Rondoniense entre Barcelona e Porto Velho. Tem final do Maranhense entre o Sampaio Corrêa e Maranhão. O jogo extra que eu comentei do Lanús com Cuiabá. Também tem um jogo extra entre Barcelona de Guayaquil e Cobresal. Aí tem Inter Miami e Atlanta United, líder da MLS. E Cincinnati também, que é um dos líderes, né? É sempre bom olhar esse jogo do Cincinnati. E também na Colômbia tem Copa da Colômbia entre Independente Santa Fé e Bucaramanga. Se eu não me engano, é fase 3 dessa Copa. Não tenho muita certeza, mas é por aí. Tá bom, meus amigos? Meu foco certamente será entre Olympiacos e Fiorentina e os jogos do Grêmio, do Estudiantes e do Fluminense. Se eu tiver muito pique à noite, farei também São Paulo e Tajeres, mas é um horário mais complicado para mim. Eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até a próxima.